Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor, eu passei já para o senhor aí E Aí você já libera o pessoal que tá entrando aí. Josiane. certo. E já estou gravando também. Ok. Tá aparecendo na tela aí? Não, acho que tem duas pessoas aí. É que você tem que tem que admitir aí. Josiane. E a outra eu não sei não. São duas. É porque eu estou com duas telas aqui. Admitir, tem três. É porque eu fico em uma tela, trabalho com duas telas. Aí, às vezes, estou olhando só para uma tela. Não, essa aí já... Né, tá lá, a teorias da responsabilidade. Bora, papai. Tô esperando. Não, o que foi essa daqui, ó. Já aceitou lá, doutor Paulo? Aceitei. A Josiane, já, né? Faltou Carol online. Fiquei agora. Na última aula, eu fiquei aqui. Faz o negócio. Faltou concluir isso aqui. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor, pode ficar à vontade, viu? Tá legal. Deixa eu só me organizar aqui para quando aparecer o pessoal pedindo para entrar e eu ver. Vamos lá. Deixa eu aparecer, já está aqui. Ok. De novo aqui, parece que tem, né? Caroline estava nas outras aulas? Caroline? Não sei, não. Caroline, tudo bem? Tudo bem. Você estava na outra aula? Sim, eu estava. Eu assisti Sim, uma aula Caroline, sua. então me perdoe, né? Eu que passei. Imagina. Me desculpe. Imagina. Então, pessoal, já tem 12 participantes. Na semana passada, na aula da gente, que seria na sexta-feira, aconteceu uma situação aí, eu tive que pedir para remarcar o dia. Eu peço desculpa a vocês, tá certo? Já era para vocês estarem livres de mim na sexta, mas eu trouxe esse bônus para vocês de ficarem comigo mais um dia. Ok? Podemos começar? Vou esperar mais alguém que está entrando aí. E aí? Podemos começar? Ou esperamos? Pode começar. Pode começar. Pode começar? Então, pessoal, desculpas já externadas, né? Pedidos de desculpas já externados. Na semana passada, na semana anterior que passou, paramos aqui na ideia de atividade, foi uma comparação entre o trabalhador vitimado, então paramos aqui na ideia de atividade causadora de risco e a presunção de nexo nas doenças profissionais. A atividade de causadora de risco tem um artigo, né, do Código Civil, eu não coloquei aqui que era o Código Civil, mas esse artigo 927, parágrafo único do Código Civil, fiz um link aqui, deixa eu ver se ele vai abrir. Se abrir, estamos bem. Se não abrir, vamos... Parece que vai abrir. Deixa eu ver se tem aqui. Abriu aí para vocês? Sim. Pronto. Então vamos só ler o artigo 927, só para a gente ter uma ideia. Hoje eu vou ter que dar uma aula mais corrida, porque nós temos bastante assunto, mas não corrida assim vai prejudicar na qualidade. Não é isso não. Mas eu vou tentar dar uma acelerada
para que a gente, para poder, se a gente consegue dar todo o conteúdo. Ok? Então, vamos lá. O artigo 927 diz assim: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Aí o parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Veja que nós estamos falando lá de riscos, responsabilidade, né? E a presunção de nexo, ou seja, o empregador, ele pode ser, tanto empregador quanto empregado, ele pode ser acionado juridicamente por ter causado um dano, né? Normalmente, a empresa, ela, quando um empregado causa um dano, normalmente eles demitem e tal, tem algo desse tipo, né? Mas também pode haver um pedido de reparação pelo dano, né? Você vê que o artigo 927, ele é bem claro, né? Aquele que, por ato ilícito, ou seja, não foi feito... Só um minutinho. Meu cachorrinho tá... Me perdoe, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Ok? Faz assim, Keilane, tá me ouvindo? Ok. Né? Sempre tem que ficar um com a imagem aparecendo assim para eu saber, né? Para dar o feedback. Keilane, hoje você vai ser novamente, viu? Qualquer coisa eu vou falar de você, que é você que eu estou vendo, né? Então, veja bem, aquele que por ato ilícito, ou seja, um ato ilícito, não estamos falando de um acidente, nós não estamos falando de uma eventualidade, nós estamos falando de ato ilícito. Alguém que sabia do problema e comete aquele ato, né? Voluntário. Causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Vamos voltar lá no nosso quadro. Então, a ideia causadora de risco é a posição de nexo nas doenças profissionais. Então, o que é que ocorre aqui? Se o empregador, ele tem que dar determinado equipamento de segurança, né? E ele não dá, ele pode estar causando, né? Que ele está cometendo um ato ilícito, ok? E com isso, com esse ato ilícito dele, ele está causando um dano para outra pessoa, está causando um dano para outra. E ele pode ser responsabilizado civilmente. O artigo 7º, inciso 28 da Constituição, vamos ver o que diz lá. O artigo 7º, estava até um dia desse aqui. Inciso 28, fala o artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, aí 28.
seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. O cachorro tá só um minutinho. Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho. Pessoal, me desculpe, as coisas ao vivo é assim mesmo, né? Me desculpem, tá bom? Tive que sair para fazer o cachorro parar. Não matei ele está vivo, né? Não se preocupe. Tive que dar um jeito nele lá. Então, vamos lá, né? Voltando. São direitos dos... Veja bem, os direitos. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí o 28. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, certo? Então, se a empresa ela tem um seguro que ela dá para o cliente, ó, que ela dá para o empregado, e por acaso ela venha cobrar esse valor desse seguro do empregado, ela está incorrendo em erro, né? Então, é obrigação dela dar esse seguro, né? Sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Aí, se o funcionário incorre em dolo ou culpa, ele também ele pode também ser obrigado a indenizar, ok? Já falamos alguma coisa na aula passada, mas aí só para a gente ver, assim, rapidamente. A atividade perigosa, né, o conceito da CLT, e atividade em risco de vida. Exemplos, vigilantes, mineiros, trabalhadores em atividades rurais rudimentares. Então, o que é uma atividade perigosa? O artigo 193 da CLT, né, eu fiz uns links aqui, para ficar mais fácil da gente chegar lá. Vamos ver, 193 da CLT. 193. Ele abriu o seu ótimo. 193. Ok. Então, na CLT, né, diz assim, no artigo 193, são consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Ou seja, aquele pessoal do carro que carrega valores, né? Carro forte. Então, aquele trabalho de carro forte, ele está inserido nesse artigo aqui, que às vezes o funcionário até trabalha, mas ele nem sabe disso, né? Ele está lá desenvolvendo o trabalho dele, mas ele nem sabe disso, né? Que a CLT ampara ele em relação a esse trabalho que ele exerce lá, ele desenvolve. Aí no parágrafo 1º, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Isso quer dizer que o adicional de periculosidade,
né, de 30%, se a pessoa ganha... Tem muitos empregados que pensam assim, que ele fez hora extra, que ele fez... Não, que ele fez hora extra não, que ele fez hora extra e está trabalhando e recebe. Se ele receber alguma gratificação, algum prêmio daquele mês, porque ele se desenvolveu melhor, isso não tem nada a ver com ele receber 30% em cima da gratificação. Então, a gratificação dele é separada dos 30%. Aí tem, o empregado poderá optar pelo adicional de salubridade, que porventura lhe seja devido, né? Aí no parágrafo terceiro. Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Então, o artigo 193, veja bem, o parágrafo 4, são consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Você tem uma empresa que entrega pizza e o seu funcionário, ele lá de carteira assinada, tal, ou não, ele está exercendo também, Carlos entrando, ele está exercendo também uma atividade de risco, né, que tem que ser pontuado também. Vamos lá. Vejam bem, uma coisa que poderia... Seu áudio aí, professor. Uma coisa que talvez não deve... Não, né? Oi? Todo mundo ouvindo, né? Me ouvindo, Keilane? Keilane? Oi? Tá ruim o áudio. O áudio do Quando tiver ruim, assim, que não estiver ouvindo, vocês falam comigo, porque eu vou embora aqui, eu não estou sabendo que está ruim, né? começou agora a falhar. É que Começou a falhar agora. a minha internet ela estava com instabilidade, estava muito ruim. Aqui tá tranquilo, professor. Eu liguei para lá e pedi que mudassem, pedi até que trocassem o roteador aqui, mas eles só vão poder fazer isso amanhã. E o áudio tá... O áudio está ok. E a imagem está aparecendo aí para vocês? A imagem. Aqui tá tudo certo. O áudio tá... Agora o áudio tá cortando. Aí eu tenho que tá todo mundo com o áudio cortando? Sim. eu tô... O áudio aqui tá cortando também. Chega a cortar. O meu não tá, não. A gente tem que... Eu tenho que só para perceber, saber se o problema é na minha internet ou na internet de vocês, né? Porque se estiver cortando para todo mundo, o problema é no meu, né? Então, se tiver alguém que não esteja cortando aí, ou está cortando geral, não, eu vou tentar passar o áudio pelo celular. No meu tá bom aqui, professor, o áudio. Então, O meu tá bom. O meu também. Ok. O meu também. Agora não tá cortando, não, mas antes cortou. Aqui tá bom também. Tá bom. Agora melhorou. Perfeito, né? Então, veja bem, o acidente envolvendo crianças e adolescentes, faltou um Ezinho aqui, né, eu vi, vejam bem, que entre o ano de 2009 e 2019, tiveram 13.591 acidentes envolvendo crianças e adolescentes em ambiente de trabalho, não estamos falando de acidentes domésticos, não. Não estamos falando de acidentes envolvendo veículo automotor, não estamos falando de acidentes que caem de bicicleta. Estamos falando de acidentes em ambiente de trabalho, crianças e adolescentes. Então, em 10 anos, teve 13.591, isso até 2019. E 35 dessas crianças vieram a óbito, né? 35. Quando estamos falando de acidente envolvendo as demais coisas que não sejam relacionadas
diretamente ao trabalho, esse número vai para quase 60 mil, né, casos de acidentes domésticos, envolvendo brincadeiras e tal, normalmente doméstico, né? Então, o trabalho que você vai exercer numa empresa como técnico de segurança do trabalho, você tem que fazer um trabalho paralelo em sua casa, técnico de segurança do lar, né? Estou inventando isso agora, né? Mas você tem que fazer um trabalho paralelo em sua casa, né? Em volta das pessoas que você conhece, na sua família, técnico de segurança do lar. Porque no lar, meu amigo, acontece muita coisa, acontece cada barbaridade, né? E os acidentes ocorrem também, ok? Então, foi um dado que eu trouxe aqui, que eu achei interessante, só para chamar a atenção, né? Porque diz assim, poxa, mas criança no trabalho, né? A gente pensa logo em crianças que estão trabalhando em ambientes de trabalhos, né? Que não poderiam ter crianças não estar... Mas, quando falamos isso, crianças e adolescentes, são menores, aquele projeto, né? Menor aprendiz, né? Que está lá, exercendo uma função, às vezes dentro da empresa e tal, e acontece de sofrer acidente, né? Acidente de cair de cima de alguma coisa, machucar o dedo, cortar, se ferir, quando é oficina e tal, tudo isso é considerado. Ok? Aqui temos aqui, ó, litígios sobre acidentes de trabalho. Litígios são, a gente chama assim, dos processos, né, que ocorrem, né, das brigas, né, das brigas processuais. Ações de concessão ou revisão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, que é o segurado, que é o autor, e o INSS, que é o réu. Então, às vezes, né, até meu pai, ele está com ação, não foi feita por mim, mas ele está com ação de revisão do benefício dele, né, de aposentadoria. Aqui não é de acidente, nada, mas só para a gente ter ideia. Então, quando fala assim, ações de concessão ou revisão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, é o segurado e o INSS. Só para entendermos o contexto. O INSS, foi falado aqui da outra vez, o INSS, ele não quer que ninguém esteja dependendo, ou seja, o governo não quer pagar para ninguém que está acidentado para ficar em casa, né? Acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, o que é que ele faz? O perito do INSS, ele vai chegar lá, né? Você está com problema na coluna, tal. Você não, o trabalhador lá está com problema na coluna. Aí a pessoa sabe o que é que está sentindo. Mas aí ele olha, tal, dizendo, esse aqui pode voltar a trabalhar. Aí, apto para o trabalho. E aí, isso, se o trabalhador, ele simplesmente baixar a cabeça e for ao trabalho, isso aí é um problema dele, né? Ele tem direito de entrar na justiça e pedir que isso seja revisto, que essa situação seja revista. E aí o que muita gente pensa, que a palavra do perito do INSS, é aquela palavra final. Ele falou, né? Ele falou, então, vou pegar uma caneta aqui, eu gosto de trabalhar com essas coisas, né? Então, se o perito falou, ele está correto? Não necessariamente, né? Você pode entrar com ação contra o perito para dizer, não, vamos rever essa situação, eu vou contratar um perito, eu vou pedir à justiça que você contratar não, né? Você vai pedir à justiça para que seja designado um perito forense, um perito forense, para que ele possa dar o parecer dele em relação àquela situação, ok? Aí tem as ações de indenização por danos sofridos em virtude de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Aí é o trabalhador versus o empregador. Veja que um é
o segurado, que é o autor do processo, contra o INSS, que é o réu. E aqui agora, no caso de ações de indenização por danos sofridos em virtude de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Veja que se esse acidente foi causado pelo empregado, ele não tem que entrar com indenização contra a empresa, a não ser que a empresa não ofereça a ele, não disponibilize para ele todos os cuidados necessários, cuidados médicos, né? Todo o amparo necessário para que ele possa restabelecer a vida dele. Então, se a empresa ela não dá esse amparo ao trabalhador, então ela está passiva de responder um processo, né, em que o trabalhador vai figurar como autor e o empregador será o réu, ok? Aí temos aqui a ação regressiva do INSS. Vamos entender o que seja essa ação regressiva do INSS. Artigo 120 da Lei 8.213. O artigo 120... Alguém quer ou sabe dizer o que seja essa ação regressiva? Alguém quer tentar explicar? Tem ideia do que seja? Não? Silêncio diz que não? É isso? Silêncio diz que não. Deixa eu ver, artigo 120. Veja, o artigo 120 da Lei 8.213 diz o seguinte: a Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de... Aí tem negligência contra as normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva, violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da lei tal. O que é que isso quer dizer? A pessoa ela vai estar lá beneficiada pelo INSS, né, por determinado acidente. Você que apareceu, da minha família. Por quê? Meu Deus. Está aparecendo para vocês? Não, né? Sumiu. Ah, todos lindos. Não, mas não é minha família que eu quero mostrar, não, gente. É o slide. Ele se perdeu de novo, meu Deus do céu. Cadê o slide? Espera aí que eu vou achar ele. Está aqui na outra página. Pronto. Poxa. As coisas ao vivo assim é um negócio. Não dá tempo de cortar, né? Sim. Então, a ação regressiva do INSS. O áudio está cortando, professor. Sou? O meu também está cortando. Agora cortou também, a imagem do senhor sumiu. Pra mim também. Aquele valor que Está cortando, professor. Agora, acabou tudo. Agora parou de vez aí, professor. A internet dele caiu. O Paulo deu pane lá.
O cachorro parou aí, o professor agora sumiu. Professor, vamos botar um repetidorzinho aí, viu, professor? Ai, o cachorro parou, então. Ai. Tá voltando aí. E aí, Keilane? Carrego aí na internet do professor aí. Só dá risada, né, Keilane? Parece que o professor saiu aí, viu, bro? Ele saiu? Espera que eu... Vai ser com você agora, isso. Vai comigo. Esse negócio de... Aí. Pessoal, chegou. Cheguei. Eu estou tentando entrar aqui pelo celular também, para ver se me ouve melhor. Eu vou desligar um. Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, professor, sim. O áudio tá bom. Tô escutando, tá bom o áudio. Cadê o cachorro? Tá bom. Mais ou menos. Coloquei o áudio agora pelo celular. Agora melhorou. Tem duas telas aí comigo. Só tem que tomar cuidado com a microfonia. Eu tô vendo aqui. Não vai dar certo, não. Tem que tirar esse eco, tá com ressonância aí. Ô, Paulo Alves. Você tá com uma panca aí de policial do BOPE, rapaz? Essa é a farda de instrução. Entendi. Essa é da instrução ao pessoal. Essa você é meu amigo. É do sertão. Você é meu amigão. Obrigado, professor. Paulo? Paulo Brito? Tá com o microfone desligado aí, ó. Pronto, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. O slide está na tela? Não. Não está na tela. Eu estou desabilitado para apresentar o slide. Pronto, agora está habilitado. Agora. Ok. Pronto. O slide está na tela? Assim. Pronto. Tá. Pronto. Obrigado. Né? Então, ação regressiva do INSS, então a pessoa está lá recebendo um valor, está lá recebendo o benefício, né, previdenciário, acidente de trabalho e tal, e aí o INSS descobre, né, que eles fazem investigação também, e ele descobre que o empregado, ele foi culpado por não ter usado o EPI corretamente, e tal, coisa desse tipo. E o INSS entregou o empregado. Tem isso também, né? Então é bom nós sabermos disso aí também. Ok? Boa pergunta? Espero que não. Todo mundo calado. Essa pergunta é difícil, não. Ação de indenização. A ação de indenização, ela tem a formulação de pedido de indenização no inicial, ou seja, quando se faz um pedido, isso aqui é só para a gente ter um parecer, né? Quem já entrou com o processo aí, de alguma forma, sabe? O processo, ele segue um rito, né? Ele segue um rito. E para que ele seja aceito, para que ele faça parte na cadeia triangular, né? E aqui em cima está o juiz, de um lado está a parte,
do outro lado está o autor, do outro lado está o réu. Então, para que esse triângulo se forme, então essa petição, né, esses pedidos feitos na inicial, que é a petição inicial, eles têm que seguir uma regra. Senão o próprio juiz pode ler aquilo lá e dizer, não, isso aqui não está de acordo, e aí devolver. Hoje uma pessoa me procurou para entrar com ação, né, um pedido de uma liminar, para ela poder fazer uma cirurgia. E essa cirurgia já foi negada a ela 4 vezes. Aí eu disse para ela, tudo que ela precisava me dar, tudo que eu preciso colocar na minha peça inicial, para que ela possa ter êxito. Para na hora que o juiz pegar, vai dizer, não, realmente essa pessoa aqui precisa fazer uma cirurgia urgente. E da liminar, a gente entregar. Oi? Cortou? Alô? Oi? Me ouvindo? Tô ouvindo. Me ouvindo, Keilane? Tô ouvindo. Sim. Ok. Tudo Também certo. normal. Vou Tô seguir. escutando. Ok. Né? Então, Tá tudo ok, Ailson. beleza. Então, Cholinho voltou aí. quem é? É o filho da Keilane aí, tá chorando. Cholinho Meu filho voltou aí. não. Não foi Cholinho, o cachorrinho voltou aí. Tá bom. Brincadeira, Keilane, brincadeira. Então, aí temos aqui um outro tópico. Cumulatividade de pedidos de danos por motivos diversos e de índole material e moral. Então, quando se faz você vai reclamar, mas porque o seu patrão deixou de fazer alguma coisa com você, né, ou fez. Então, você vai reclamar por aquilo que ele fez e, cumulativamente, você pede danos, que pode ser material ou moral. Né, que também está previsto lá, inclusive material, uma das causas de pedido e de mensuração dos danos materiais. Quando é feito um pedido, né, quer dizer, a questão da causa de pedido. Quando é feito um pedido por danos materiais, isso tem que estar bem equalizado, porque não é só porque o pedido chegou diante do juiz, né, que o requerente fez o pedido, né, não é só porque o pedido chegou diante do juiz que só porque você pediu, ele vai liberar, ok? Não funciona assim, né? Então, tem que ser mensurado, tem que ser os danos, ele tem que seguir também uma regra, né? Porque aquilo pode não ter sido realmente um dano, pode ter sido um dano, no caso material. Quando se trata de dano moral, pode ter sido apenas um dissabor, né? Como diz no meio jurídico. Então, a pessoa teve um dissabor, porque ficou chateada, porque teve um mau atendimento dentro de uma loja, aí ela simplesmente, vou entrar com danos morais. Não funciona assim, né? Não funciona assim. A questão da não indicação do valor postulado a título de danos morais, problemas de ordem processual. Isso quer dizer o seguinte, se você faz um pedido, né, esse pedido, ele tem que ter um valor. Todo processo tem que ter um valor da causa, né? Tanto que essa semana eu impetrei um pedido de habeas corpus e até esse pedido de habeas corpus, ele tem que ter um valor da causa. Então, todo processo, inicialmente, nasceu o processo, tem que ter um valor da causa, né? Tem que ter um valor, nem que seja um valor fictício, meramente fiscal. No meu caso do habeas corpus, foi um valor, coloquei lá, valor da causa, R$100 a título de obrigações fiscais, caso tenha essa necessidade, ok? Então, vamos lá.
esse outro tópico aqui é muito importante, que fala sobre a prescrição em matéria de danos, civil ou trabalhista. Tem essa interrogação aí, mas não era para estar, né? A prescrição em matéria de danos, civil ou trabalhista. O que é prescrição? Prescrição é que você tem um prazo, né? Vou pegar essa régua aqui. Você tem um prazo, né? Isso aqui é uma régua. Tá feinha, sim, mas é uma régua. Então, você tem um prazo, você está na empresa, ok? Você está na empresa. Então, você está trabalhando primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. No quinto ano de trabalho seu, você é demitido da empresa. Desse dia que você foi demitido, você tem até 2 anos para frente para entrar com ação pedindo sobre esses 5 anos. Só que para pedir os 5 anos, por exemplo, você trabalhou durante 5 anos fazendo hora extras, ok? E aí, nesse período, nesse lapso, né, de trabalho seu, quando completou 5 anos, você foi desligado e a empresa nunca pagou para você hora extra nenhuma. Então, você tem, se você for no dia seguinte procurar um advogado para entrar com ação, você tem direito de pedir os 5 anos pretéritos, os 5 anos que ficaram para trás. Se você deixar passar 1 ano, você tem 2 anos para entrar na justiça. Mas se você deixar passar 1 ano, isso levando em consideração que você, no dia que completou 5 anos de empresa, foi desligado. Só para a gente ter uma ideia. Então, se você... Ok, dentro do primeiro dia de trabalho, e você faz hora extra, nunca recebeu. Com 5 anos exatos, você foi desligado da empresa. Você deixou 1 mês passar para entrar na justiça, você só vai poder reclamar as horas extras referente a 4 anos e 11 meses. Se você deixar passar 1 ano para entrar na justiça, você só vai poder reclamar até 4 anos. Você vai perdendo 1 ano. Você vai perdendo, vai prescrevendo o seu prazo relacionado a esses 5 anos. Se você deixa passar 2 anos, quando completou até 2 anos, você resolveu entrar na justiça, então você só vai ter direito de reclamar os 3 anos. Você trabalhou 5, mas você só vai ter direito de reclamar sobre os 3 anos, porque já se passaram 5, desde a época, já se passaram 5 anos, 3 anos que passou, mais 2 anos para prescrever. Se, quando completou 2 anos que você saiu da empresa, 2 anos, completou hoje, você, esqueci de entrar na justiça, né? Aí você, no dia seguinte, hoje que dá até hoje, 9 de novembro, né? Então, hoje completou 2 anos que você saiu. Você saiu da empresa no dia 9 de novembro de 2018. Você tinha até hoje para entrar com ação contra a empresa, pedindo os seus tempos passados, que agora, como se passaram 2 anos, você só pode pedir dos 3 que ficaram lá. Se amanhã, dia 10/11, você vai lá procurar um advogado para ele entrar com ação contra esse período, já era. Prescreveu, você não tem mais direito de entrar com nenhum tipo de ação contra a empresa, ok? Vamos ver isso aqui. Eu espero que todo mundo tenha entendido, né? Vamos lá, abrir o artigo 5, o negócio não fechar de novo aqui, não subir. Deixa eu ver, artigo 7º, 29 da Constituição Federal. Estou entendendo. Ok. Artigo 7º, 29. Aqui. Dá para ver quando... Vocês conseguem ver o meu ponteiro do mouse? Não, né? Consegue?
Sim, Delane. Sim. Ah, tá. Então, ótimo. Então, esse artigo aqui, ó, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, após a extinção do contrato de trabalho, você tem 2 anos para poder entrar com ação contra a empresa. Sendo que, se você entrar no dia que se você trabalhou lá 10 anos, você só tem direito de reclamar por 5 anos. 20 anos, você só pode reclamar por 5 anos. Se você trabalhou 6 anos, você só pode reclamar por 5 anos. Ok? Então, vamos lá. Aqui o artigo, não vou abrir não, o artigo 27 do CDC fala sobre os danos, sobre danos morais. Deixa eu abrir, né? Deixa eu abrir para a gente ter uma ideia. Amélia, artigo 27 do CDC, diz assim, também em relação aos danos, né, causados. O CDC é o Código de Defesa de Consumidor. Aí você diz assim, mas o que é que tem a ver o Código de Defesa do Consumidor com o Código de Leis Trabalhistas? O que é que tem a ver o Código de Defesa que eu exerço na empresa? Vamos lá, só para entendermos. Quando a lei, quando tem tem uma informação que você precisa em uma determinada lei, e na lei, por exemplo, no Código das Leis Trabalhistas, não fala sobre o dano, os danos causados, tal, então você, juridicamente, né, a lei te dá espaço para subsidiariamente você pegar uma outra lei, né, dentro desse contexto, que fala sobre aquele assunto e utilizar aquela lei para aquele caso eventual. Ok? Então, por isso, no CDC. Aí o CDC diz o seguinte, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados do fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Veja bem, 5 anos também, igual que vimos lá no Código Civil, 5 anos. Aqui fala, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e sua autoria. Quando você é demitido, começa a contar a partir dali. Ok? Quando você é demitido, começa a contar a partir dali. Não estou escutando Quando nada. você sofre um dano, você compra... Tá me ouvindo, Kelane? Cortou? De novo? Cortou? É que está muito baixo. E às vezes vem falhado. Deixa eu colocar aqui um microfonezinho para ver se melhora. Melhorou assim? Agora tu tá escutando, né? Agora está melhor. Oi? O negócio é na hora que o senhor tá conversando aí que vai cortando. Entendeu? Entendi. Eu tenho que ser... Tem que ser sinalizado mesmo, porque para mim tá ok aqui, né? Vamos lá. Ok? A imagem de Kelane está parada, Kelane? Ok. Paulo Alves está ouvindo? Alto e claro. Ok. Carlos Casella está me ouvindo? Sim, tranquilo. Tá aí. Ah, ok. Então, vou prosseguir.
Por favor, aí vocês interrompem caso não esteja ouvindo, né? Então, a contagem, existe o empregador, a pessoa que presta algum tipo de serviço para você, eles não podem ficar à mercê. Meu Deus, saiu de novo no freio. Hoje tá na tela? Tá na tela, professor. O áudio que não, tem hora que não tá saindo. Mas eu não estou vendo. Tá na tela. Tá na tela, né? Eu que não estou vendo mais ninguém. Ninguém. Não preciso ver vocês. Preciso que vocês me vejam. Saiu tudo aqui. Vamos lá. Vou voltar. Vou voltar. Peraí, só um minutinho. Não sei o que foi que ocorreu. Esse daqui. Vazio assim, não fico parado. Ok? Estão me ouvindo? Tá ok. Tá ok, tô escutando. Estão me ouvindo? Por favor, dê um sinal de vida aí. Aqui sobre os laudos das condições do ambiente, ok, do ambiente de trabalho, né? Professor, tá ruim, viu? Deu uma trava agora, viu? Agora, tá abençoada. Elcio? Oi? Parou tudo. Foi o cachorro. Será? Acho que sim, né? Tem que levar ela para a Secretaria do Bonfim. Tá ruim mesmo o áudio dele, fica travando. Acho que o cachorro comeu lá o negócio. Foi Paulo que falou isso, né? O cachorro da Keilane, hein? Nem cachorro eu tenho aqui. Viu, Carlos? Você já falou já que ela já tem filho, é cachorro. Ele tá de marcação comigo. Acho que sim. Brincando, tô brincando. Tem que levar a internet do professor Paulo Brito para dar lavagem do Bonfim. Como é? Como é? Tem que levar a internet para ruim assim? Tá cortando, travando tudo, professor. Meu Deus do céu. Fica complicado. E aí tá travando para todo mundo, é? Tá dando uma... É isso? Sim. Uma travadinha aí. A Nordeste aqui em Pernambuco a gente chama tá dando lag. Tá ruim. Então eu vou voltar a falar aqui. Os agentes tá na tela aqui, né? Vocês podem verificar, tá na tela.
os agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho, que são químicos, físicos ou biológicos. As substâncias químicas, elas podem entrar pela via respiratória, né? Pode entrar pela pele, e a pessoa, tempos depois, passar por alguma dificuldade de saúde em função disso aí. Um exemplo que eu tenho aqui, tem uma empresa no polo tinha, né, uma empresa no polo petroquímico, que hoje ela é a Braskem, e o médico dessa empresa, ele não tinha contato nenhum com os gases lá, né? Teoricamente, não tinha. Ele trabalhava dentro do consultório dele lá da empresa e ele fazia lá os atendimentos, tal, normal, como médico médico do trabalho. E esse médico, ele faleceu em função exatamente do benzeno, que vez por outra era exposto, né? Acontecia vazamento, tal, não sei o quê, e aí ele ia, de qualquer forma, penetrava lá no ambiente, tal, ele não estava lá, ele estava sentado, ou estava trabalhando sentado, né? Estava trabalhando lá no serviço médico da empresa. Então, ele não estava trabalhando com máscara, com aquele aparato todo de segurança. E aí ele veio a falecer em função desses gases. De tanto ele respirar, mesmo que ele não estivesse na área, mas respirando, ele faleceu em função desses gases. Ok? Então, os problemas nocivos também podem ser físicos. Forma de energia a que os trabalhadores podem estar expostos. É o caso, por exemplo, de ruídos, vibrações, radiação, calor, frio ou pressão, né? Aí diz assim, tudo isso aqui vocês entenderam. Agora, tipo, o que é pressão? Por exemplo, que tipo seria essa pressão? Existem na Petrobras mergulhadores, né? Que mergulham em profundidades assim, incríveis, né? Para chegar lá embaixo, fazer determinada solda, fazer determinada manutenção de determinados equipamentos, e aquela pressão, né, aquática lá... Ela pode virar uma descompressão. Ela pode vir acarretar uma grande compressão no cérebro, dependendo da subida do mergulhador. Perfeitamente. Eu jamais ia falar um termo tão bonito assim, né? Que bom. Então, isso pode ocorrer, né? É uma coisa que ele está rindo, mas eu não sabia. Então, existem essas formas essas formas físicas que ocorrem, ruído. Às vezes é um ruído, né, que está aquele ruído assim constante, e você acaba acostumando com aquele barulho, tal, tal, tal. E aquilo, na verdade, está trazendo perda auditiva para você. E aí eu expliquei isso aqui na aulas anteriores, eu não sei, mas não lembro se foi na primeira ou na segunda, mas que, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa capacidade auditiva. Vocês podem até fazer um teste depois, na internet, no YouTube, tem teste de audição, algo assim. Então, tem sons, você pode pegar uma criança, colocar do seu lado, uma pessoa mais velha que você, colocar também, e colocar no YouTube para gerar aquele som. Você vai ver que tem som que você não vai ouvir, mas que a criança, né, um adolescente, ele vai ouvir. Eu já tenho 31, já estou surda, professor. O professor também depende dos adolescentes de hoje em dia, porque a gente fala com esses infelizes, eles não respondem, só vem responder 40 minutos depois. Foi bom para quebrar aí, quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo. É isso mesmo. Eu tenho adolescente que parece que é mais surdo do que os mais velhos. Verdade. Mas
Tem outra. A pessoa chegar na casa dos 50, começar a ouvir zumbido no ouvido baixinho, pode correr pro otorrino, porque o negócio tá ficando ruim. Tá. Você é dos 50, mas não estou ouvindo zumbido nenhum ainda, viu? Eu escuto muito bem, por sinal. Mas o que mais, Então, mais tira a atenção desse jovem hoje é esses aparelhos que eles usam, ou escutando som, essas coisas, aí eles perdem, como é que diz, a produtividade. Verdade, José. Você isso. perde um pouco da audição com esses fones de ouvido É isso mesmo. pinhado no canal do ouvido o dia todo. É o que eles mais perdem a audição. É isso mesmo. Bom, então vamos lá. Então tem os fatores também biológicos, né, que são os riscos que envolvem outros seres vivos que podem trazer malefícios para o corpo, como bactérias, vírus, fungos e parasitas, né? Dependendo de onde a pessoa trabalha, ela pode estar sujeita a bactérias, pode estar sujeita a quem trabalha em hospital, por exemplo, né? Pode estar sujeito a vírus, quem trabalha com coleta seletiva também está sujeito a essas bactérias, fungos e por aí vai, ok? Então, esse laudo LTCAT, né, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, a empresa ela tem que manter isso lá, né? Ela tem que ter esse laudo lá para definir quais são. Você vê, nas empresas, vocês que estão trabalhando aí em empresas, em todos os ambientes, se não tiver, era para ter, deveria ter, né? Todos os ambientes de trabalho tem lá uma plaquetinha, um folderzinho, explicando o nível de ruído que tem naquele ambiente. Pode ser ele administrativo, pode ser o ambiente lá da produção, tal. Normalmente tem, né, esse folderzinho lá, explicando os níveis de ruído que tem lá naquele ambiente. E tudo isso é feito através de laudo. Isso não é feito aleatoriamente, não é feito, eu acho que aqui tá bom, eu acho que não. Vai com decibelímetro, analisa o tipo de ruído, né? As pessoas continuam trabalhando normal e vai com decibelímetro lá para analisar se aquele ruído ele está sendo prejudicial a você. E aí toma-se as devidas providências, né? Ou faz de conta que toma, mas deixa isso para lá. Vamos lá. PPP, né? Perfil Proficiográfico Previdenciário. Nome bonito, dá para botar no próximo filho. Keilane, tem filho, pode botar o nome dele de Proficiográfico, né? Então, vamos lá. Constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa. Ok? Esse PPP, ele foi criado para substituir aqueles... tem formulários aqui que eu nem sabia que existia. Eu ouvia muito falar sobre o SB40. O que já vi de gente procurando SB40, eu tenho que ir na empresa buscar meu SB40, tenho que buscar SB40. Esses DISs, BR 5235, eu, na verdade, nunca ouvi falar, peguei essas informações, né, e trouxe para a gente aqui. Né? Então, o SB40, sim, né, eu já ouvi falar, eu conheço. Então, a empresa, ela é um histórico do período que você passou laborando, né? E ali, naquele histórico, vai dizer tudo, né? Todo o processo que você passou ali. Mas é necessário você ir na empresa e pedir para que seja entregue, né, esse documento, para você chegar na Previdência e demonstrar que você trabalhou
em determinada situação, né, de ambiente que você tem direito a que se você trabalhou um ano, eu não sei exatamente, isso eu não sei mesmo, você trabalhou um ano, isso aqui é como se fosse um ano e alguns meses, né? Tem um acréscimo, que eu não sei. Né? Se alguém souber aí, pode falar, fique à vontade. Né? Então, é assim, você trabalhou um período, você tem direito a um acréscimo em função do fator, né, do ambiente de trabalho que você exercia, que você estava exposto lá. Ok? Afastamento por 15 dias, né? Demissão após esse período, laudo pericial, estabilidade de emprego para o trabalhador que recebeu auxílio-doença. Então, vamos lá. A pessoa que é afastada por 15 dias, até 15 dias, a empresa assume. Já falamos isso aqui em outro momento. Após os 15 dias, aí já é por conta da Previdência, né? Para que a pessoa, se a pessoa passou foi assegurada lá recebeu um benefício previdenciário e tal, e aí ela sofre uma demissão após esse período. Não pode, ok? Você retornou no afastamento, você não pode ser desligado assim de qualquer forma. Aí diz assim, volto a dizer que falamos aqui anteriormente, laudo pericial. Esse laudo pericial, né, ele pode ser contestado, ok? Não é porque o laudo disse que você tem você não, né? O trabalhador, de repente, teve um problema, tal, um acidente, e quando voltou para o trabalho, a perna dele estava uma perna maior que a outra. Aí o laudo pericial diz, não, as duas pernas têm a mesma altura. O trabalhador sabe que ele está com dificuldade. Esse laudo que foi dito lá pelo perito do INSS, ele pode ser contestado. Não é uma palavra final, né? Até a palavra final do juiz pode ser contestada. Ok? Então, não é porque o juiz disse que acabou, não. O juiz disse, vamos lá, vamos apelar para o que o juiz disse. Para o que o juiz disse. Vamos procurar um juiz numa instância superior. O juiz da instância superior também disse que não tinha, não. Agora procurar uma instância superior do juiz dessa turma, né? E por aí vai. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, meu processo está em Brasília, né? Eu acho que todo mundo já ouviu alguma coisa assim. Como é que está seu processo? Principalmente o processo trabalhista. Como é que está seu processo? Está lá em Brasília. A pessoa fala que está em Brasília, mas não fica que ele está sendo analisado pelo Superior Tribunal do Trabalho, no caso de um processo trabalhista, ok? Então, está em Brasília, né? Como é que está esse processo? Eu já vi diversas pessoas falando isso. Eu vou ter empresa na justiça, já tem 5, 6, 10 anos, e está lá em Brasília. Está lá em Brasília para isso, para ser analisado. Oi? E é só processo trabalhista, professor? Vai para Brasília? Não. Porque minha mãe, quando estava para se aposentar, ela ficava falando que o processo dela estava em Brasília. Eu acho que chama-se terceira instância, né, professor? Terceira instância. Tem a primeira instância, segunda instância, terceira instância que vai lá para Brasília. Ok? Vamos lá. Empregado, deixa eu ver qual é o outro, né? É isso aqui agora não. O empregado, ele, já falamos até sobre isso aqui, ele tem uma estabilidade de emprego, né? Depois que ele recebe o auxílio doença. Então, ele não pode ser voltou. Tem muita gente que entra em contato comigo, procura saber sobre questões dessa natureza.
Ah, eu voltei, eu vou voltar. Como é que fica? Como é que eu fico nessa história? Eu vou ser desligado, não vou ser desligado. Pode desligar, não pode. Vocês que são já, né, já considero que são os técnicos de segurança do trabalho, vocês estão sabendo disso, porque há uma possibilidade grande de um empregado, né, voltar para o trabalho e procurar saber de você, rapaz, e aí, será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou receber auxílio-doença? Não, ele tem uma estabilidade, né? Ele tem uma estabilidade assegurada por lei e ele não pode ser desligado depois que ele volta do auxílio-doença, a não ser que esse auxílio-doença, o auxílio, ele está assegurado por acidente de trabalho e tal. Se ele causou esse acidente, se ele não obedeceu às normas, né, de utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, se ele não recebeu cortou, ele ia trabalhar com determinado tipo de material e tinha que usar aquela luva de aço, né? Tem uma luva de aço e tal. Não sei para que exatamente qual material que precisa usar. Mas, de repente, sim, vai trabalhar com material cortante. Então, tem que ter uma luva de aço, né? E aí ele pega uma luva de vaqueta, vaqueta, né, o nome que chama, e vai utilizar aquela luva de vaqueta quando ele deveria estar utilizando uma luva de aço. Aí ele estava disponível para ele, inclusive ele já tinha recebido. Aí porque ele achou melhor, é mais fácil, não sei, de repente, ele usa a luva indevida, vai pegar no material cortante, se corta, vai para auxílio-doença, auxílio acidente e tal, recebe auxílio, aí na investigação do INSS, descobre-se que ele foi negligente, está falando sobre negligência aqui, e ele deveria utilizar determinado equipamento e ele não utilizou. Então, o INSS pagou R$5.000 a ele no período que ele ficou lá recebendo da Previdência. O INSS pode e possivelmente vai entrar com ação regressiva contra ele, né? Vai voltar uma ação regressiva para que ele possa ressarcir aquilo que ele recebeu. Ok? Bom. Assédios. Tipos de assédios, né? As mulheres aqui do nosso ambiente aqui de aula devem estar pensando assim um monte de situações que de repente até já aconteceu com elas. Se deixar aqui vai aparecer exemplos, né? Então, um tipo de assédio dentro de uma empresa. Eu coloquei essas figurinhas aqui, né? Só para demonstrar, né? Ficar de uma maneira mais didática, né? Do que tem que ser. Um exemplo. O patrão aqui, né? Gritando. Professor, Oi. não está aparecendo aqui não, para mim. Não está aparecendo? Não. O slide? Para mim, não. Alguém mais está? Não está? Para mim também não. Não está aberto, não. Não. Está sem o slide. Vamos voltar o slide. Tá vendo? Tem que falar. Agora apareceu? Apareceu. Vamos dando feedback aí, viu, pessoal? Então. Sim. Aqui está representando o patrão, o gerente, né? Alguém superior a você hierarquicamente dentro da empresa. Então, você tem que ter metas, você tem metas para acompanhar, para chegar. Você vê que o pobre do coitado aqui, ó, ele está sentado olhando para a meta aqui, dizendo, meu Deus, eu não vou alcançar isso nunca.
e o outro está atrás dele aqui, gritando para que ele fazer. Existe uma diferença, eu vou abrir aqui, numa página do governo, né? Eu não, eu poderia ter copiado e colado, mas eu preferi abrir diretamente lá e para vermos essa diferença. Veja aqui uma moça, né, sendo, né, tocada, né, por uma pessoa que possivelmente deve ser superior a ela, hierarquicamente falando. E aí, olha o olhar dela, né, de reprovação para a forma como ele tocou nela, ok? Deixa eu abrir aqui, dar um clique aqui. Se vocês receberem esse slide aí no grupo de vocês, vocês vão ter acesso a isso aí. Ainda está abrindo, está abrindo. Você vê que é uma página do governo, tá aqui também, www.gov.br e tal, falando sobre assédio moral, né, e assédio sexual. Vamos lá. O que é assédio moral e o que é assédio sexual? Assédio moral. Só para entendermos que, às vezes, o assédio, a pessoa, um patrão, um gerente, eventualmente aconteceu, né, dele ter se aborrecido e tal, e aí gritou com o funcionário, né? Aí o funcionário vai dizer, isso aí é um assédio moral. Não, isso não é um assédio moral, porque ele não faz isso com habitualidade. Aconteceu, tal, ele gritou, não que ele esteja certo de ter gritado, mas ele gritou, isso não é um assédio moral, isso é um dano moral, ok? É diferente. Não é um assédio, pode ser caracterizado como um dano moral. E aí, voltamos lá, o artigo 927 do Código Civil, o artigo 27 lá do CDC, e vamos ver, podemos não, já passamos, né? Vocês podem ver isso depois. Então, vamos lá, assédio moral. Para a configuração do assédio moral, é necessário que a conduta seja reiterada e prolongada no tempo. Ou seja, não tem que ser algo que aconteceu esporadicamente, como eu acabei de falar, né? Então, tem que ser uma conduta que venha se repetindo e seja algo prolongado. Ou seja, todos os dias, o gerente chega para mim e grita comigo, me impõe para mim de forma, né, grosseira, de forma que cause desestabilize você, né, emocionalmente. Então, isso aí sim é um assédio moral. Com a intenção de desestabilizar aí, emocionalmente a vítima. Episódios isolados podem até caracterizar dano moral, mas não necessariamente configura assédio moral. Então, tem a diferença, ok? O assédio pode ser configurado como condutas abusivas exaradas por meio de palavras, né? Externadas, né, por meio de palavras. Comportamentos, atos, gestos, escritos que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Eu trabalhei numa empresa, na Ambev, né, e tive a oportunidade de trabalhar também no CDD, né, Centro de Distribuição, não era CD só, Centro de Distribuição da Ambev. E lá as pessoas tinham metas para cumprir, diárias. Os vendedores, principalmente, tinham metas diárias para cumprir. E quando aquele vendedor alcançava aquela meta, tinha um sino lá, eu alcancei isso, né? Tinha um sino, e que a pessoa ia lá e pá, batia aquele sino. Aí, quando ele chegava, naquele período lá, ou às vezes na reunião pela manhã, que acontecia todas as manhãs, não sei se ainda acontece, mas creio que sim, a pessoa chegava ali, o gerente, né,
fulano de tal, sino para ele, ganhou e tal, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí acabava virando um assédio moral, não para aquele que conquistou a venda, mas para aqueles que não conquistaram, que se sentiam humilhados, que se sentiam moralmente diminuídos, entendeu? Então, toda essa situação tinha que ter um cuidado, né? Hoje, acho que teve funcionários da Ambev, que já não estava mais lá, mas teve funcionários da Ambev que entrou com ação contra essa prática lá e ganhou, né? Ganhou. Então, vamos lá, né? Para a gente não perder mais tempo. Exemplos. Contestar ou criticar constantemente o trabalho da pessoa, né? Poxa, todo dia, Paulo, você faz isso errado. Todo dia você faz isso errado. Não está dando certo, meu irmão? Demite o cara. Mas ficar todo dia batendo na cabeça do cara, isso tá errado. Olha, Rita, olha o que Paulo fez aqui. Toda vez, você lembra que ontem ele fez isso novamente? Tal, tá errado novamente. Você lembra que na semana passada... Então, isso vai degradando o funcionário. Então, isso caracteriza um assédio moral. Sobrecarregá-la, né, com novas tarefas ou deixá-la propositalmente no ócio, provocando a sensação de inutilidade e incompetência. Então, você está lá, você está trabalhando em determinada empresa, e aí você voltou de uma recuperação, de uma doença, e lógico que enquanto você estava fora, foi necessário colocar uma pessoa para desenvolver o seu trabalho lá, ok? E você voltou, e aí aquela pessoa, aí o gerente, o dono da empresa, vai chegar e vai dizer assim, não, você vai ficar, senta ali, ó, pode ficar sentado ali na recepção, e fulano lá já está exercendo o seu trabalho. Não se preocupe, você vai estar recebendo o seu salário de qualquer forma, mas você vai ficar, por enquanto, em stand-by. Você não vai precisar exercer a sua função nesse período. Ele colocou propositalmente a pessoa no ócio, né? Sem fazer nada. E isso também é um assédio moral. Ignorar deliberadamente a presença da vítima, né? A pessoa, você chegou para falar, bom dia, gerente, ou senão ele chega, né? Bom dia, Pedro, bom dia, Paulo, bom dia, Keilane, bom dia, Jamil. Aí pula, né? Esqueci o nome ela nem está aqui hoje, Narrani, né? Aí pula outra pessoa. Aí todo dia ele faz isso. Todo dia ele, bom dia, fulano, bom dia, Paulo, bom dia, José. Aí passa por Caroline e não fala com Caroline. Então, todo dia ele faz isso. Isso é um assédio moral. Não é simplesmente porque ele não gosta de você. Ele fala com todo mundo, dá bom dia a todo mundo por nome, né? E não dá para você, aí alguém pode dizer assim, bobagem, você vai ficar chateado por causa de um bom dia? Não. Isso é um assédio. É um assédio e as providências têm que ser tomadas assim, né? Divulgar boatos ofensivos sobre a pessoa, dirigir-se a ela aos gritos, quando se fala em assédio moral, as pessoas entendem mais isso, dessa forma, né? O professor, e na questão de tipo do chefe ficar tratando mal o funcionário, ficar sacaneando, tem algum limite para isso, né? É exatamente isso, é um assédio moral. Isso é um assédio moral, né? Ah, tá. Ficar de palhaçada, tipo bullying, coisa assim, né? Isso é um assédio moral, não pode fazer isso não, né? Existem funcionários que bravamente, vou usar esse termo, bravamente, entram contra a empresa, né? Aciona judicialmente a empresa, ainda trabalhando. Vai lá e vai no Ministério do Trabalho, entra com ação de assédio moral, ele trabalhando, né? Tem gente que tem coragem de fazer isso, ok? Ok, obrigado. Ok. Eu passei uma fase dessa também.
Oi? Eu passei por uma fase dessa também, mas eu resolvi. Resolveu? A pessoa está viva ainda, né? Eu resolvi. Era um gerente de boate que tinha, aí ele assediava muito, sabe? Muito arrogante, até o momento que ele veio partir para cima de mim, né? Com arrogância. Aí, do lado de fora do trabalho, né? A gente tava até lanchando, a gente tava numa macarronada, se eu não me engano. Aí, esse cidadão veio com arrogância pro meu lado. Aí eu digo, olha, acaba, velho. Lá dentro do trabalho é uma coisa, aqui fora é outra. Agora vamos resolver. Aí simplesmente eu tive que dar uma luvada bem dada nele, na tábua do queixo. Aí ficou resolvido. Ele queria levar para dentro da empresa, mas o dono da empresa disse: não, de jeito nenhum. Você resolveu com ele lá fora, resolva lá fora. Aqui dentro é outra coisa. Se fosse aqui dentro, eu ia colocar Paulo para fora. Mas como foi lá fora, você se resolva com ele lá fora. Você foi dar ele lá fora. Quebrou o cara no meio, né? Na emenda, como o pessoal diz. Quebrou na emenda. Exatamente. Foi uma luvada na tábua do queixo que ele levou 2 baques e uma queda ao mesmo tempo. Você é Pernambuco, não é, Paulo? Sim. Pense num lugar que tem gente brava. Eu passei 10 meses lá em Pernambuco. Não, professor. A Ali em gente Candeia. não gosta de ser humilhado. Não, tá certo. Eu estou falando assim, brincando, né? Mas tem coisas que a pessoa realmente não aceita, não desce, e a pessoa acha que pode fazer e acontecer, né? Então, vamos lá. Veja que o assédio moral ele pode trazer algumas consequências, que é a diminuição da autoestima do servidor, desmotivação, produtividade reduzida, rotatividade pessoal, aumento de erros e acidentes, absenteísmo, né, que é a ausência, licenças médicas frequentes, exposição negativas do nome do órgão ou instituição. Então, o fato da pessoa estar lá querendo que você cumpra uma meta, isso não dá a ela o direito de lhe tratar mal. Não dá o direito de lhe gritar, não dá o direito de botar o dedo em sua cara. Né? Eu tive, na própria Ambev foi uma escola para mim. Um gerente chegou lá, uma vez eu era responsável pela tesouraria lá na época, e teve uma situação lá que ele olhou para mim, para o meu colega, e disse assim, e falou alguma coisa em que eu entendi que ele estava sugerindo que nós estivéssemos roubando dinheiro do caixa lá. Meu amigo, só deu tempo ele terminar de falar. Eu levantei. Quando o meu colega, que tem quase tem 2 metros de altura, quando eu passei por ele, ele tentou me segurar, eu já estava em cima do gerente. Né? Eu disse, Edvaldo, você está dizendo que eu estou roubando a empresa? Aí ele disse, aí o outro colega já veio, né? Só para a gente ter noção do que seja. Aí o outro colega já veio, Paulo, calma, Paulo. Eu disse, não, calma não, ele agora vai ter que dizer, se ele está dizendo, é isso que ele está dizendo. Né? E eu ia dar uma louvada também nele, no gerente. É bom, professor. Tem que ser aí eu sei que eu ia até para a cadeia, né? Mas né, foi lá no passado, já foi embora. Né? Já passou. Então, o assédio sexual. Isso aí, alguma das meninas aí já sofreu esse tipo de situação? Só falo se sofreu, se sim, só Eu não. Não. Não, né? Ok. Então, Já, professor, já. Alguém já? Quem foi? Já. Eu, Dominique. Dominique. Eu trabalho. A gente trabalha numa indústria grande, né? Onde a maioria das pessoas são homens. E, assim, é quase inevitável não acontecer. Só que a gente sempre tenta fingir que não viu, não dá ideia, sabe? Mas mesmo assim acontece muito. É muito comum. Muito comum, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre o que seja o assédio sexual. O Ministério Público do Trabalho, eu vou ler porque aqui está bem didático, está perfeito aqui, né, nesse site. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, na cartilha Assédio Sexual, Perguntas e Respostas, define o assédio sexual no ambiente de trabalho como a conduta de natureza sexual manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios
propostas ou impostas a pessoas contra a sua vontade, ok? Causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Isso aí, veja bem, pode ser por palavras, né? Eu vou, com todo respeito aqui, né? Ou gostosa, ou não sei o quê, ou isso, ou aquilo outro, né? Então, isso aí, dentro da empresa, pode ser visto como um assédio sexual, né? Gestos, passou, toda vez que passa, você sente que ele está te olhando de cima a baixo, tal. Você foi falar com ele, os olhos dele ficaram diretamente no seu busto, olhando o decote do sutiã, coisa desse tipo, decote da blusa, né? Coisas desse tipo também é considerada assédio sexual, né? Veja que é de cunho opressivo e discriminatório. Não, desculpa. Ainda na mesma publicação, temos que o assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento, o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e opressivo e discriminatório a direitos humanos. Em alguns aspectos desse tipo de violência, a assédio sexual se caracteriza por uma ação reiterada, né? Reiterada várias vezes, mais única, ou seja, não foi que foi várias vezes, a dependendo da situação, foi um ato único, já é considerado um assédio sexual, em que a vítima, que pode ser mulher ou homem, não necessariamente seja só mulher, né? Acaba sendo intimidada com incitações sexuais inoportunas, né? Isso aí foi é uma definição da desembargadora Márcia Bessa, né, do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região. Para o conceito de assédio sexual, é determinante o comportamento subsequente à não aceitação da proposta de índole sexual. Se fez e a pessoa aceitou, já não é assédio, ok? Precisa que a pessoa não aceite, que não tenha a aceitação da vítima. Assim, se a outra parte não se mostra inclinada a aceitar essa proposta e mesmo assim continua sendo abordada na mesma direção, nesse momento surge a figura do assédio sexual, ok? Ok? Então, o assédio sexual também pode ocorrer por chantagem, ocorre quando há exigência de uma conduta sexual em troca de benefícios ou para evitar prejuízo na relação de trabalho. Vocês já ouviram, já devem ter ouvido, relatos de modelos, né, de atrizes, de modelos, de cantoras, que para ter determinado sucesso na sua carreira profissional, ela é obrigada, entre aspas, né, porque ninguém obriga ninguém, a não ser que se ela aceita, se ela aceitou, então ela não foi obrigada, mas para que ela tenha uma certa algum sucesso naquela carreira dela. Isso ocorre muito com modelos, com atrizes e com profissionais da área artística, né, de uma forma geral. Ocorre muito isso. Para ter sucesso, para apresentar, para ser a primeira em determinada situação, para ganhar mais. Então, ocorre isso. Já tem diversos relatos sobre isso. Né? Assédio sexual por intimidação ou ambiental. Ocorre quando há provocações. Deixa eu ver que horas. São 9h07. Vou tentar adiantar aqui. Né? Assédio sexual por intimidação ou ambiental. Ocorre quando há provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho com o objetivo de prejudicar a atuação laboral de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva de intimidação ou humilhação.
Então, veja que toda essa questão do assédio, ele tem as consequências, né? A pessoa se sente deprimida, a crise de choro, sabe que vai ficar com aquela determinada pessoa, naquele determinado ambiente de trabalho, sabe o que vai acontecer, não tem coragem, às vezes, de denunciar a pessoa, né? Ou sofre, se você me denunciar, eu vou te demitir, coisas desse tipo, né? E, bom, aí tem uma série de coisas aqui que vocês têm um link aí, vocês vão poder olhar isso de uma maneira mais profunda, fazer uma análise melhor da situação. Ok? Então, vamos lá. Então, vimos, né? O assédio moral e o assédio sexual. Vamos agora para o lesão também. Por que estamos falando dessas questões? Você vê que são questões mais voltadas do direito, né? Do que falando. Já tem aí quem vai falar para vocês sobre cada coisa aí, cada situação no ambiente de trabalho. Então, como estamos falando do direito, precisamos entender, precisamos abordar esses assuntos para que vocês entendam que dentro do contexto de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, existem obrigações e deveres, que nós já vimos aqui várias delas. Várias das obrigações. Meu Deus, falar 2 horas seguidas cansa. Já falamos de várias obrigações e de vários deveres. É bom você conceituar isso, você ter esse conceito, desde aquele conceito lá de responsabilidade que falamos, né? Que você precisa internalizar, com os demais conceitos que estamos trazendo aqui. Então, vamos lá. A LE, né, que é lesão por esforço repetitivo. A repetitividade de movimentos, postura inadequada por um longo período de tempo, atividades de trabalho que exijam força excessiva com as mãos, atividades esportivas que exijam grande esforço de membros superiores, ritmo intenso de trabalho, mobília mal projetada, ergonomicamente isso mesmo, né? Quem já trabalhou num lugar que você, a mesa, o teclado do computador está numa altura totalmente desfavorável, ou lá embaixo, ou lá em cima, né? Quem nunca trabalhou assim? Esforço físico, trabalho muscular, estático, choques, impactos. Então, tem uma série de situações aí que pode causar essa dificuldade, né? essa lesão. É uma lesão por esforço repetitivo. DORT. Veja que essa DORT, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Esse nome DORT, né, ele passou a ter esse nome, vou dizer assim, que recente, porque antes era doença, tem aqui, a distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Depois mudaram de distúrbio osteomuscular, tem que falar isso difícil, distúrbio osteomuscular para doenças osteomusculares, né, relacionadas ao trabalho. São movimentos repetidos de qualquer parte do corpo que podem provocar lesões em tendões, ou seja, na mão, né, tendão, e no calcanhar, tem tendões, no joelho, nas articulações que passam os tendões, né? Que podem provocar lesões em tendões, músculos e articulações, principalmente nos membros superiores, ombros e pescoço, devido ao uso repetitivo ou à manutenção de posturas inadequadas, resultando em dor, fadiga e declínio do desempenho profissional, tendo como vítima mais comum os digitadores, aqui fala datilógrafos, né? Bancários, telefonistas e secretários.
Por quê? Porque essas pessoas... Eu sempre trabalhei na parte do escritório, né, nas empresas. Sempre trabalhei na área administrativa. E, realmente, se você não... Até aqui mesmo, né, nesse local que eu trabalho, fazendo meus processos, às vezes eu começo a ler um processo e tal, pesquisar em livro, pesquiso uma coisa, pesquiso outra, eu vou na internet e busco e tal. Quando eu olho, eu passei praticamente 3, 4 horas sentado na mesma posição. Eu já não estou sentindo nem mais as pernas, aí tem que levantar, dar uma caminhada e tal, fazer um alongamentozinho para poder restabelecer a circulação, né? Então, isso são coisas que acontecem. Ok? Então, temos a LE, né, que é a lesão por esforço repetitivo, e o DORT, que é doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Veja que é relacionadas ao trabalho, não é relacionada a uma atividade esportiva, não é relacionada a uma... É tudo relacionado ao trabalho. Ok? Desvio de função. É isso aqui interessante. Eu estou preocupado com o horário, né? Mas eu vou correr porque tem mais coisas para a gente ver. Tem que terminar hoje. Desvio de função. O artigo 468 da CNP, a CNP fala o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita as alterações das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula vigente desta garantia. Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Ou seja, traduzindo esse parágrafo único aqui. Chegou alguém. Traduzindo esse parágrafo único. Você é gerente de uma empresa. Então, você ocupa um cargo de confiança dentro da empresa. Ok? Então, você saiu, ou não precisou sair por alguma lesão, ou por doença, alguma coisa, mas você deixou, você saiu daquela posição de gerente, né? E passou a ser supervisor, por exemplo, né? Ou seja, você não foi considerado, não é considerado uma alteração unilateral, porque você era de um cargo de confiança, ok? Aí, veja bem, no parágrafo não se considera alteração unilateral e o empregado reverta, ou seja, volte ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Vamos lá. Você era supervisor. Aí passou a ser gerente. Por uma situação lá, um desconforto, ou você não desempenhou bem a função de gerente, você volta para o cargo de supervisor novamente. Isso aí não é desvio de função. Ok? Não é desvio de função. Alteração, parágrafo 2º. Alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente. Ganhava 2.000 porque era gerente, passou a ganhar 1.500 porque virou supervisor, voltou a ser supervisor. Não garante que ele tenha que manter o salário de 2.000. Ok? Como não ouço barulho nenhum, eu acho que está ok, viu? Ok. Ninguém reclama, ninguém briga. Ok, professor. Ninguém pede para ir ao banheiro. Deve ter muita gente deitada assistindo a televisão e assistindo a aula. Tomara que isso não aconteça. Eu estou andando. Eu já levantei. Novela aqui. Me deu sono. Não estou assistindo, não, professor. Eu
Eu tô andando para não dormir. Ah, vixe, que aula chata, viu? Mas é isso mesmo, eu também acho. Ok? Então vamos lá. Ok. Vou ver aqui, próxima. Estabilidade CIPA, ok? Vejam que aqui tem, eu botei aqui ó, um endereço da internet para dar os créditos à pessoa que fez essa, que eu vou abrir aqui, né? Então, isso aqui não foi criado por mim, eu pesquisando, eu cheguei nesse site aqui, que fala sobre a estabilidade do empregado na CIPA, com uma colega de vocês que fez uma técnica de segurança do trabalho. Então, os créditos são delas, é dela. Eu vou abrir aqui para que vocês vejam, né? No site. Tomara que não tenha saído do ar. Está aqui, ó. Está aqui embaixo. O nome dela é Adriana Patrícia Kozlowski, né? Técnica de segurança do trabalho. Veja que ela, assim como vocês, é uma técnica de segurança do trabalho. Então, vocês se aprofundarem no que vocês estão aprendendo, buscarem nos livros, né? Buscarem conhecimento nas normas de segurança que tem aqui, ó, o livro Manual de Segurança do Trabalho, né? Isso aqui para vocês. Isso aqui é de minha esposa, né? Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Tem as NRs de 1 a 34, né? E a que fala sobre a CIPA está na NR5. Então, vocês podem abrir depois, procurar ver a NR5 e fala, deixa eu ver, só para não estar falando besteira, para vocês mesmo. NR5. A gente mistura as coisas, né? NR5 fala sobre a CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. NR5. Então, é um ótimo livro para vocês adquirirem, né? Que tem as NR. Ok? Então, vamos lá. CIPA e a estabilidade gerada pela eleição. A estabilidade do pessoal chama cipeiro, né? Eu sou cipeiro, tal, né? A estabilidade, para ela ser caracterizada, ela precisa essa pessoa, ela precisa ter sido eleita. Ela não pode ser simplesmente, a não ser o participante da CIPA determinado pelo empregador. Então, o dono da empresa, o diretor tal, designa Paulo Alves para ser o coordenador da CIPA, representante da CIPA, do empregador na CIPA. Essa pessoa que é a representante da CIPA pelo empregador, ele não tem estabilidade. E tem estabilidade no caso do cipeiro, né, que o pessoal fala, só são aqueles que são eleitos. Então, se você está numa empresa, veja bem, você trabalha numa empresa, né? E na próxima semana vai ser aberto para segunda-feira da semana, vou usar segunda-feira, não hoje que é segunda, né? Então, hoje abriu para as pessoas se candidatarem à chapa, né, da CIPA, determinada chapa. A partir do momento que você se candidata, você começa um período de estabilidade, ok? Quando você se candidata, você se candidatou, a empresa não pode lhe demitir. Você não pode ser demitido. Aí você passou pela eleição, você perdeu na eleição. Aí, a partir do momento que você perdeu a eleição, que foi para o livro de ata e tal, terminou de lavrar o livro, né, de ata, você já pode ser demitido, porque você não foi eleito. Se você foi eleito, então você tem um ano de estabilidade dentro da função que você vai estar exercendo lá na CIPA, ok? Porque você foi eleito,
você tem 1 ano de estabilidade, que é o período que você vai estar trabalhando, exercendo a sua função lá e a função também na CIPA. E depois que você sai, você tem mais 1 ano. Então, o cipeiro ele tem 2 anos de estabilidade dentro da empresa. Ok? Ok? Todo mundo ok? Ok. Entender todo mundo, né? Ok, professor. Então, eu não vou se você tem um link aí, né? É interessante vocês darem uma olhada nesse trabalho que a colega de vocês fez, está na internet, está disponível na internet, né? E vai ser interessante vocês lerem isso aí. A gente não vai ler por causa do tempo, mas se falando de estabilidade, a Manual, grosso modo é isso aí. qual é o Ok? manual? Tá aqui. Cadê você de novo? O negócio sumiu de novo, gente. Eu tenho que ter uma aula de como é que tem que usar esse negócio. Peraí. Vocês estão vendo alguma coisa na minha tela aí? Não está aparecendo não, professor. De novo. Agora apareceu. Agora Agora, é manual de quê? Tá aparecendo uma foto. pronto, olha a foto da minha família. Não, para mim... Vamos lá. Estávamos aqui. Está andando delicado, hein? Tivemos muita coisa. Ok? Então tá aqui, ó, Paulo, você me perguntou, tá nesse endereço aqui, possivelmente o professor Elcio ele vai disponibilizar aí no grupo para vocês, e aí vocês têm aqui, vocês podem acessar lá, vai estar disponível na internet, e é uma leitura boa, uma leitura interessante, ok? Então vamos lá, o preposto, né? Sim, a estabilidade da cifra, vocês vão ler lá a NR5, né? E vocês vão entender melhor sobre essa questão da cifra. Vocês precisam ter conhecimento também sobre essa NR5. Preposto da empresa. Quem são os prepostos da empresa? Né? O próprio nome, né, já esclarece. Né? Uma pessoa que foi colocada anteriormente para exercício de alguma atividade representando a empresa. Né? Aqui, o próprio nome já é bem esclarecedor, uma vez que é aquele que foi pré-posto naquela situação, foi escolhido anteriormente para a atividade. A palavra vem do latim praepositus, de praeponere, que é aquele posto adiante ou à frente. Ou seja, o preposto, eu sempre faço audiências, né, de direito do consumidor, e a empresa sempre tinha, Oi, Vivo, empresas de seguro e tal, elas sempre mandam um preposto, né? Sempre envia um preposto. Não necessariamente esse preposto ele pode ser um funcionário. Ele não precisa ser um funcionário. Eu posso ser como advogado, eu posso ser preposto de qualquer empresa. Porém, como preposto, eu não posso ser o advogado da empresa. Ok? Eu não posso ser... vocês podem ver que quando vai o advogado, vai o preposto da empresa. Não pode ser o advogado, ser o representante como preposto da empresa. Se o advogado, se eu, como advogado, for convidado para ser preposto de alguma empresa, eu vou chegar lá como preposto, não como advogado. Ok? Porque eu não posso ter as duas funções numa causa. Não posso ser preposto e advogado ao mesmo tempo. Ou eu sou uma coisa, ou eu sou outra. Né? Preposto é a pessoa devidamente nomeada para representar a empresa em seus atos. Pode ter vínculo empregatício ou não com a empresa. Ele pode ser um colaborador permanente ou temporário. Ok? Então, com certeza vocês já sabem isso de cor e salteado. Né? Como diz. Acabou? Acabou. Então, pessoal, deixa eu ver que hora é essa.
21 e 27, né? A aula era para terminar, até onde eu sei, 9 horas, mas esse cara aqui fala muito, né? Então, coloquei aqui, foi um imenso prazer passar esses 3 dias de aula aprendendo também com vocês, né? Obrigado a Obrigada. todos. Tem aí meu telefone, né? E tudo de melhor para todos vocês. Espero que vocês sejam futuros excelentes técnicos de segurança, né? E que venham cuidar da vida, né? Da segurança e da saúde dos colaboradores, né? Das empresas que vocês vão exercer a função de vocês, né? Parabéns a todos vocês, né? Deixo aqui o meu abraço. Professor Elcio, se ainda estiver aí. Obrigado, professor. Ele saiu, pediu para avisar Ele que teve saiu. que sair e amanhã tem aula com o professor Edson, viu? Mudanças das NR. Pronto, eu não vou participar dessa aula, né? Minha aula termina aqui. Então, pessoal, muito obrigado, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser falar mal, aproveita que o professor não está aí. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa Boa noite. noite. Muito obrigado, boa Obrigada. noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado, tchau. Tchau para vocês. Boa noite, Deus abençoe. Qualquer dúvida, tem meu telefone aí. Vocês vão saindo ou eu vou sair todo mundo de uma vez só? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria que vocês fossem saindo. Ficaria melhor. Ok? Saindo quase todo mundo. Giovanni, desculpa.